Queridos irmãos, glória a Deus. Graça e paz, amados. Boa noite. Amém. Graça a paz. Boa noite. Graça a paz. É com muita alegria que nós retornamos agora no nosso segundo semestre de 2023. E hoje nós estaremos abrindo aqui um módulo novo que é Teologia Sistemática 1, que tem como tema Bibliologia ou Doutrinas da Palavra de Deus. Estou muito feliz, muito mesmo. A gente já orou, como é costume, já compartilhamos essa alegria do nosso regresso, porque é um privilégio estar aqui com vocês, e eu sei que a recíproca dos irmãos é verdadeira. E hoje a gente vai começar esse trabalho em Teologia Sistemática, e Teologia Sistemática ela é, na realidade, a coluna vertebral da teologia ortodoxa. Então vai ser muito legal. Eu quero estar apresentando material para vocês, eu quero estar apresentando a ementa, quero mostrar os livros e quero fazer aqui, nesse primeiro bloco, a nossa aula introdutória. Quero lembrar também que todas as nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam depois utilizar essas aulas, divulgar esse material para abençoar outras famílias, outros irmãos que queiram aprender a palavra de Deus, ou quem sabe, no futuro, irmãos nossos também possam somar aqui nas fileiras dessa casa de profetas. Tá bom, meus irmãos? Como é costume, eu gosto muito de ler um texto bíblico, e eu quero ler aquele texto muito conhecido por nós, que é Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Oséias 6, 3. Queria que o irmão ou a irmã que abrisse pudesse ler na sua versão e que nós pudéssemos ler em mais de uma versão. Oséias 6, 3. Pode ler, pastor? Por favor. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Glória a Deus. Que texto maravilhoso. Alguém quer ler numa outra versão? Por favor. É igual. Vou ler. Por favor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Glória a Deus. Esse é um texto muito citado, muito lido, e hoje nós estaremos aqui dando início a essa doutrina tão importante, esse estudo tão importante que é a teologia sistemática, e eu quero até gastar um minuto aqui nessa abertura, compartilhando com vocês a importância de estudarmos teologia sistemática. Porque, na realidade, irmãos, o que seria teologia sistemática? Eu poderia resumir que teologia sistemática ela está fundamentada nas doutrinas bíblicas. Nada mais nada menos do que doutrinas bíblicas. Podem ver que hoje a Igreja de Jesus contemporânea, ela é uma igreja que falta o quê, né? Na maioria dos irmãos? Sobra conhecimento ou falta conhecimento? O que vocês acham? Há uma falta de conhecimento, pastor. E o que o Senhor disse? Errais, porque não conheceis e nem o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, disse Paulo em Romanos. O grande poder de Deus é o Evangelho. O grande poder de Deus é a palavra de Deus. E a Escritura é a grande revelação de Deus. Nós pensamos que o poder, muitas vezes, é o milagre, puro e simples. Sim, é um milagre. O milagre tem poder? Tem poder, claro que tem. Mas nem sempre a gente pode inferiorizar as Escrituras achando que o poder é maior. O poder só existe por causa da palavra. Porque Paulo, lá em Romanos, ele disse que o Evangelho é o poder de Deus. É o dinamite de Deus. O dinamite de Deus. Então, irmãos,
voltando, o Idil disse, né, eu creio que a maioria de vocês também concordam, hoje o que falta na igreja é conhecimento. Conhecimento. E falta o quê? Conhecimento do quê? Do poder? Talvez não. As pessoas creem em milagre. Falta conhecimento da palavra, o verdadeiro poder. A igreja ela é fraca, muitas vezes, no que? Na doutrina. Na doutrina. Vocês concordam com isso ou não? Sim, eu acho que até é um paradoxo, né? Que as pessoas estão bem informadas, mas talvez não conheçam. Não têm a informação, mas não sabem aplicá-la. É um paradoxo, é uma confusão, né, pastor? Porque o que acontece? A gente vê que as pessoas elas até sabem, mas fica uma coisa, o conhecimento distante da prática. Porque elas querem muitas vezes mais o poder pelo poder, mas Sim. não querem a palavra na sua essência. Então hoje, por exemplo, a igreja, de uma forma geral, no mundo, ela está carente de doutrina. Ela está carente de doutrina. Então, teologia sistemática, na realidade, nós estaremos mergulhando em doutrinas. Ponto final. É a velha Bíblia, a velha oração, as velhas revelações, nada de novo. Hoje pode ver, irmãos, que muitas vezes as pessoas elas precisam de algo novo, de um modismo, de uma coisa nova para poder ter o quê? Ter uma igreja, vamos dizer assim, contemporânea, porque se não for algo novo, eles não querem. Uma E revelação fresca. uma revelação fresca, uma onda nova. Eu não sou contra o mover de Deus na igreja contemporânea, não é isso, irmãos. Mas todo período de avivamento na história do povo de Deus sempre foi um momento em que o avivamento ele vem sempre com a clareza das doutrinas bíblicas em primeiro lugar. O pastor Enéas dizia que o avivamento vem pela palavra de Deus. Em outras palavras, vem quando a igreja entende as doutrinas e não só entende intelectualmente, mas pratica as doutrinas. Então, irmãos, esse texto ele é muito lindo. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, em conhecer ao Senhor, como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Então, que Deus possa realmente derramar sobre nós muito conhecimento, conhecimento do eterno, para que a gente possa estar mergulhando agora nesse primeiro bloco, que é Teologia Sistemática 1, que é as doutrinas da Palavra de Deus, e nas outras 5, que somam 6 blocos de Teologia Sistemática, tá bom? E para eu concluir essa abertura, eu quero contar uma história para vocês aqui, e quero fazer uma reflexão bem breve com todos vocês. Imaginem a seguinte cena. Uma pessoa está no seu iate ou no seu barco, ou várias famílias num barco, passeando, velejando, fazendo uma rota marítima. E de repente pega uma grande tempestade e aquele barco vem a pique, vários sobreviventes ficam ali tentando se manter vivo em cima de alguns objetos, e de repente, depois de muita luta, poucas pessoas sobrevivem, e imaginem uma cena de uma garotinha de 8 anos de idade, que já foi alfabetizada, que ela acaba sobrevivendo numa ilha. E ela fica ali na ilha, ela tem um pouco de conhecimento de sobrevivência. Isso é uma história, tá, irmãos? É uma criação minha, tá? Só estou querendo que você entenda um pouco onde eu quero chegar. E essa criança, depois de 6 anos, depois dos seus 8 anos, 8, 9 anos, ela consegue ali sobreviver, e ela, nos destroços, chegam algumas malas e tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia. Tudo que ela tem na ilha é a Bíblia. E dentro dos restos ali, ela consegue objetos para fazer fogo, para se alimentar, comer alguma coisa, e ela fica ali durante dos seus 7, 8 aninhos até mais 3 anos pela frente. E ela lê sistematicamente a Bíblia. E depois de um período bem longo que ela tem esse contato com a Bíblia, eu faço a pergunta agora. Essa criança, que agora já está na pré-adolescência, depois de tantos anos lendo a Bíblia,
e conhecendo a Bíblia, porque ela só tinha a Bíblia. Então, imagina, irmãos, lê a Bíblia do começo do dia até o final do dia, está precisando de uma orientação, lê a Bíblia, busca Deus, quer dizer, Deus virou a grande companhia dela. E a Bíblia passa a ser esse livro de fé dela. Te pergunto, depois desses 3, 4 anos, essa criança, ela vira um testemunha de Jeová? O que vocês acham? Pode responder. Bom, eu sei que é difícil essa resposta, né? Mas ao mesmo tempo, deixa eu melhorar. Então, se ela não vira um testemunha de Jeová, ela deve se tornar um Mormon. Mormon. Bom, então se não é testemunha de Jeová, não é Mormon, então quem sabe um adventista do 7º dia? Não, também? Então, ela, de repente, ela se torna um judeu judaizante. O que vocês acham? Olha só, estou fazendo essas perguntas, vamos lá, vou melhorar. Então, ela, bom, diante de tudo, ela começa a buscar o místico então ela deve se tornar uma espírita kardecista? Também não. Bom, então um católico apostólico romano. O que vocês acham? O que ela vai se tornar depois de 3, 4 anos lendo somente a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse durante dezenas de vezes, várias vezes? Sabe o que ela vai se tornar? Uma cristã. Simplesmente uma cristã. Concorda com isso? Porque ela vai ter o contato do Velho Testamento, dos patriarcas, depois ela vai ter o contato da lei, mas depois ela vai ler os profetas, os históricos, os poéticos, vai chegar no Novo Testamento, vai ver o Novo Testamento, vai chegar nas cartas de Paulo, epístolas gerais, atos históricos, Apocalipse, e por ela ler e reler, e ler e reler, naturalmente ela vai fazer aquilo que aprendemos, aqueles que já fizeram hermenêutica, a Bíblia interpreta a si própria. Ou seja, se ela estava se enveredando para o caminho judaico, na hora que ela entra no cristianismo, ela já... Opa, entendi, o cristianismo. Se ela está se enveredando para qualquer caminho, a Bíblia vai explicá-la, porque a Bíblia interpreta ela própria, irmãos. Por que eu fiz essa pergunta para vocês e quero começar até dando essa compreensão aqui tão importante? Irmãos, nós somente nos tornamos de alguma outra religião quando nós precisamos dos livros e dos códigos dessas religiões. Para eu me tornar um seguidor dos Mormons, eu preciso dos códigos dos Mormons, dos livros dos Mormons. Para eu se tornar um testemunha de Jeová, um russelita, eu preciso dos livros dos russelitas. Para eu me tornar um católico, apostólico romano e cultuar a Maria, cultuar os santos, adorar esses santos e ter ali até o conhecimento do que é um papa. Olha que interessante. Eu preciso dos códigos católicos que estão na história da igreja, não estão nas escrituras. Para eu me tornar um espírita kardecista, mesa branca, eu preciso do livro dos espíritos. Eu não consigo me tornar sozinho. Mas para eu me tornar um cristão, eu preciso apenas das escrituras sagradas. Posso ouvir glória a Deus, meus irmãos? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Concorda com essa história, né? Uma história. Mas vocês conseguiram visualizar essa cena? Que para eu me tornar de uma seita ou de uma religião, eu preciso dos códigos daquela religião. Mas para eu me tornar um cristão, eu preciso apenas da Bíblia Sagrada. Diga, Júnior. Eu acho que essa história que você contou, isso aí ela vai trazer elementos, subsídio para que a fé dela, em certo momento, possa ser revelada, possa ela instrumentalizar, porque, como você está falando, as outras religiões dependem dos livros extra, dos códigos que eles têm, não é do livro principal. Né? Por isso que nós somos, Júnior e irmãos, o povo de um livro só. Nós seguimos a palavra de Deus e deve ser assim. No entanto, é óbvio que nós estamos abertos a aprender com a história, a aprender com os nossos irmãos,
aprender com os acertos deles e com os erros. Por isso que o nosso seminário, por exemplo, ele é chamado um seminário ortodoxo. Ele é chamado um seminário conservador, que come numa cozinha tradicional, que come numa cozinha reformada. Por quê? Porque nós acreditamos que esses irmãos, eles vão preservar esses ensinos como foi no passado e como era a igreja primitiva. Então, eu fiz esse comentário, irmãos, porque nós vamos estar mergulhando aqui. E olha, eu não tenho dúvida disso, que ao mergulharmos na Bíblia de uma forma muito mais assertiva, nós nos tornamos cristãos. Eu até imagino que essa garotinha chegaria um dia e falaria assim: Senhor, agora eu quero me batizar. Então me batiza. Ela iria pegar ali um tanquinho e ia pedir para Deus fazer o batismo dela. Ela ia pedir. E ela, quando você fosse falar com ela, e você levasse ela para uma igreja que pregasse as escrituras, ela ia se familiarizar. Porque ela falava: eu conheço tudo isso que vocês estão dizendo. Agora, olha só, para eu concluir essa história e para ir para uma outra área muito linda, sabe qual é, irmãos? Por isso que um seminarista, um estudioso, que da Bíblia ele vai e mergulha nas línguas originais, ele se torna um teólogo exímio. 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 Vocês conseguem compreender? Que se uma criança ou um adulto numa ilha, lendo só a Bíblia, na sua língua, já se torna um cristão, quando você vai para as línguas originais e compreende as línguas originais, você se torna muito prolixo, muito profundo, muito erudito naquilo que você faz. Por isso que um cristão, um seminarista, que realmente quer se tornar um cristão ali que domina a palavra de Deus, ele não só tem que dominar a Bíblia na sua língua materna, como de preferência também as línguas originais. Né? Então, assim, pensem nisso, sonhem com isso, e as línguas originais nós só damos depois que concluímos a grade do médio, para entrarmos depois no bacharel. Não que não poderíamos dar agora, poderíamos, mas as línguas originais dedicam um pouco mais de tempo, um pouco mais de cuidado, e ela é um pouquinho mais complicada, até porque, sejamos honestos, você já ouviu a expressão: está falando grego? Então, grego não é tão fácil, não é uma língua comum. E ainda mais o grego no Novo Testamento e o Velho Testamento é hebraico com pedaço de aramaico. Ou seja, se torna um pouco mais difícil. Mas, olha, irmãos, eu deixo essa breve introdução aqui para colocar um pouco de mel na boca dos irmãos, porque teologia sistemática vai ser realmente uma matéria maravilhosa, tá bom? Joia? Alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo? Bom, eu vou passar rapidamente mais uma vez aqui a grade para vocês, como é costume nosso. Quero mostrar mais uma vez a grade. Somente para que os alunos que um dia forem fazer o curso tenham o conhecimento do que é a nossa grade. Deixa eu passar aqui para os irmãos. Aqui. A grade do nosso seminário é essa. Aqui nós estamos no curso médio. Então, hoje nós estamos iniciando aqui Teologia Sistemática 1. Depois temos Teologia Sistemática 2, 3, 4, 5 e 6. Então, essa é a nossa grade. Como sempre apresento para vocês, o nosso curso médio, ele é um curso médio bacharel, porque ele está ao mesmo nível. Essas aulas que eu dou para vocês é nível bacharel. Quem conclui o médio, elimina as matérias e então começa o curso bacharel. Aqui o curso básico é um curso mais para obreiro. Quem faz o básico não elimina matéria nenhuma, mas quem faz o médio, naturalmente, depois que faz esses blocos, vão para cá, tá bom? Beleza? Os irmãos já conhecem a grade, qualquer dúvida, estamos aí para conversar. Hoje nós estaremos começando com bibliologia, que é o estudo da palavra de Deus. Depois, teologia sistemática 2 é teontologia, que é o estudo de Deus. Irmãos, estudo de Deus, pense nisso. Que honra a gente poder estudar a Deus agora, é claro, não na perspectiva de cientista, mas na perspectiva de aluno. A gente vai estar estudando as revelações de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Teologia sistemática 3 é Cristologia, Soteriologia. Teologia
A sistemática 4 é pneumatologia e antropologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Teologia sistemática 5 é eclesiologia, aqui a grade não está atualizada, tá? E teologia sistemática 6 seria escatologia e anjos. Na realidade, anjos eu só dou uma pequena abordagem, mas é as doutrinas das últimas coisas. E o que é eclesiologia? Eclesiologia é o estudo da igreja, das doutrinas. E aí a gente entra de uma forma muito mais profunda sobre os dons principais, os oficiais, os sistemas de governo. Então, assim, a gente vai estar durante 6 módulos somente estudando teologia sistemática. Por isso que eu disse para vocês que ela é 1/4 de toda a nossa grade. Então, ela é a coluna vertebral do nosso seminário. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Tranquilo? Não, só lembrando sua ilustração aí, que traz à tona aí o conhecimento elementar da fé, porque o que nós estudamos, que eu conheci na ciência jurídica, doutrina é conhecimento de pessoas específicas que estudam a matéria. Então, nós vamos estudar de uma forma específica e também, eu diria, mais profunda, né? Sim, sim. Que muitos que creem, como o exemplo que você deu da garotinha, ela vai crer, mas talvez daqueles elementos, os princípios, né? Mas ela não vai ter esse acesso, às vezes, a esse conhecimento, que é mais profundo, que como muitas pessoas não têm. Sim, sim. Né, mas me explica de novo no direito, como que é no direito? A doutrina é? Doutrina é conhecimento específico de dada matéria. Sim, Um doutrinador, ele vai falar de uma certa matéria do direito, então é algo profundo. Sim, sim. E por isso que... Então, Pode falar. Por isso que o exemplo seria da garotinha, a gente vê ali os princípios elementares da fé. Da fé. Da fé. Falou bem. Que a gente absorve logo no início. Falou muito bem. Entendeu? Agora, Júnior, olha que interessante. Mas não deixa desses princípios elementares serem princípios elementares regados de doutrina. No entanto, é óbvio que ela não vai ter uma visão panorâmica profunda das doutrinas. Porque, imagine, ela não vai ter a possibilidade de anotar, de rabiscar. Imagina, isso tudo a gente adquire com treino, com organização. Por isso que o nome teologia sistemática. A gente sistematiza, tem uma ordem. Né? E a questão de doutrina, de fato, como você bem disse, né? Podem ver, irmãos, que uma outra coisa. Na teologia, o que é a doutrina na teologia? Doutrina na teologia também é ensinos. Geralmente nós ouvimos de alguns irmãos pentecostais, assim, lá na minha igreja tem doutrina. E quando você vai perguntar para ele fala, não, porque lá não pode cortar cabelo, as mulheres têm que usar saia. Não, na igreja do irmão tem usos e costumes. Porque a palavra doutrina significa ensinamento. Então, numa igreja batista, numa igreja metodista, numa igreja presbiteriana, ou até mesmo algumas Assembleias de Deus, ou várias Assembleias de Deus que têm doutrina, é que eles têm ensino, né? Como o Júnior falou. Então, o culto de doutrina é o culto de ensino. A nossa escola bíblica, que é ensino, não deixa de ser um culto de doutrina. É que doutrina virou, na cabeça do povo pentecostal, um culto mais de disciplina, de exortação às questões de usos e costumes, né? Então, mas joia. Muito bem, Júnior. Joia. Né? Irmão Wesley, paz, meu irmão. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Boa noite, meu irmão. Pastor, irmãos. Oramos por vocês, viu? Amém. E agora, meus irmãos, compartilhando aqui para vocês a nossa grade desse curso, tá bom? Olha lá, a grade do curso agora. Vamos ver, eu vou encaminhar para vocês, né, o programa desse curso médio livre em teologia, né? Eu poderia pôr aqui médio e bacharel, tá? Mas eu acabei não atualizando isso. Então, eu acabo sendo diretor e professor, né, de vocês. Objetivo, quer ler para nós? Quem quer ler para nós, meus irmãos? Alguém pode ler rapidamente?
um irmão ou uma irmã pode ler para nós? Estão conseguindo ver? Amém. Eu posso ler, pastor. Pode ler, Gil. Objetivo: capacitar o aluno a identificar as principais doutrinas relacionadas à doutrina da Palavra de Deus, que é a bibliologia. Conhecer e identificar as diferentes interpretações das principais denominações cristãs e teologias ortodoxas relacionadas à bibliologia, em especial a Confissão Doutrinária Batista Nacional. Dá uma pausa aqui, Gil. Sim. Podem ver que a ideia aqui é capacitar o aluno a identificar as principais doutrinas. Com relação ao que é a palavra de Deus, conhecer e identificar as diferentes interpretações de denominações ortodoxas relacionadas a isso. Pode ver, a gente vai para a ortodoxia, tá, irmão? Sempre será assim. E é claro que como o nosso seminário, ele nasce do Seminário Batista Nacional, e a Igreja Batista Nacional nasce da Igreja Batista Brasileira, a nossa doutrina básica Batista Nacional, ela é igual à Batista Brasileira, acrescida da questão dos dons do Espírito Santo e da prática desses dons com relação a acreditarmos o exercício nos dias contemporâneos. Em outras palavras, temos essa diferença, mas nem por isso deixamos de estudar ou comer na cozinha tradicional, tá bom, meus irmãos? Então, e mesmo hoje, né, nós aqui como seminário que surgiu como uma extensão do Batista Nacional Ernesto Nini, nós continuamos sendo ainda batistas nacionais na nossa teologia, tá bom? Então, Então, tudo bem até aí? Pode continuar, Gil, daqui em diante. Capacitar o aluno a identificar as principais fontes de pesquisas relacionadas ao estudo sistemático das doutrinas cristãs. Capacitar o aluno no entendimento da importância e da relevância destas doutrinas para o exercício de um ministério sadio e ortodoxo. Reconhecer a centralidade de Jesus Cristo na revelação bíblica. Compreender o plano de Deus para o homem e o universo a partir da revelação especial e geral de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, dar essas doutrinas sistemáticas, de forma concisa aos irmãos, estudando o que a Bíblia traz, estudando o que a história ao longo desses 2000 anos de igreja passaram como experiência. Para quê? Para mostrar que, de fato, a palavra de Deus tem um tema principal, que é Jesus Cristo, e a salvação em Jesus Cristo para todo ser humano. E saber argumentar com quem dizer alguma outra coisa, ou alguma heresia, ou coisa do tipo, tá bom? Então, olha só, o conteúdo geral aqui será esse. Vamos lá? Pode ler, Gil? Conteúdo, a palavra de Deus. 2, sua autenticidade, o cânon das Escrituras. 3, sua veracidade. 4, sua inspiração ou autoridade divina. 5, as 4 características das Escrituras. A, autoridade. B, clareza. C, necessidade. D, suficiência. Deixa eu dar uma pausa aqui, irmãos. Hoje, qual tem sido o grande problema da igreja contemporânea? Principalmente eu diria, pregadores que dias atrás, eu digo dias atrás porque anos atrás, eram considerados ortodoxos. Gil, tá dando muita microfonia, filho, não sei porquê. Você deixou... Wesley, você tá com 2 aí aberto, né? Então, Wesley, eu acho que é o seu. Eu vou bloquear aqui o som. Deve ser o seu. Porque quando deixa os 2 juntos... Isso, pronto. Aí, parou. Não era o Gil, não. Pensei que era o Gil. Mas era o seu, viu, Wesley? Conforme for, Wesley, deixa só um ligado, tá? Porque senão dá microfonia para você. Então, voltando aqui, irmãos, rapidamente. Hoje, qual que tem sido o grande problema da igreja contemporânea? A palavra de Deus, irmãos. Estão tentando contextualizar a palavra. Ou reinterpretar a palavra. Olha os assuntos que nós estaremos estudando.
autenticidade, veracidade, inspiração, autoridade, clareza, necessidade, suficiência. Em outras palavras, o que a gente vai estar dizendo é o seguinte aqui, que a palavra de Deus, ela foi, é e será suficiente para todos, para sempre. Ela, como disse sabiamente o reverendo Hernandes Dias Noves, a palavra de Deus não é velha nem nova, nem é do passado nem do futuro. Ela é eterna. Ela é para hoje e para sempre. Então, nós seguramos nas mãos a palavra eterna. Então, nessa abertura, porque nós vamos estudar, então, bibliologia antes de estudar Deus, por exemplo? É simples, irmãos. Porque é por meio da bibliologia, ou seja, da doutrina da palavra de Deus, que Deus se revela a nós. Nós, povo de Deus, temos o que? A revelação de Deus. E nós só compreendemos Deus por meio da sua palavra. Abraão ouviu a voz de Deus. Ele teve a revelação oral. Mas depois de Moisés para cá, até João, Deus quis se revelar ao seu povo por meio de quem? Dos seus profetas, e deixou a esse povo que um livro. E por isso que nós seguramos nas mãos o livro sagrado. Por isso que é o livro de Deus para nós. E nós sabemos que um dos maiores alvos do inimigo sempre foi, sempre será a palavra. Porque se o inimigo conseguir ou anular a palavra, ou adulterar a palavra, ou alterar a palavra, ele altera o próprio Deus e altera os ensinos de Deus. Então, a grande estratagema, a grande estratégia do diabo é querer alterar a palavra, entendeu? Então, nessa matéria, a gente vai estar fazendo isso. Ó, continuando aqui, pode ler para nós, Gil. 6. A revelação de Deus. A. A revelação universal de Deus. B. A revelação particular de Deus. C. A preservação da revelação, a inspiração. D. A credibilidade da palavra de Deus, a inerrância. E. O poder da palavra de Deus, a autoridade. Maravilha. Então, meus irmãos, olha só, a gente vai estar fazendo isso nesse bimestre, vai ser essa pauta. Palavra de Deus, a sua autenticidade, veracidade, inspiração, as características de autoridade, clareza, necessidade, suficiência, inerrância, e depois a revelação de Deus. E aí a gente vai estar fechando a matéria do estudo da palavra de Deus, ou doutrinas da palavra de Deus, que tem também como nome bibliologia. Nós estaremos utilizando aqui essas aulas. Então, os irmãos que no futuro forem fazer esse módulo aqui via EAD, vão seguir o mesmo padrão nosso, só que diferente das aulas serão gravadas. No nosso caso aqui, com os irmãos, atualmente a nossa aula é em loco. Ela é uma aula digital, mas em loco. Então, o bom de fazer essas aulas, porque as dúvidas dos alunos agora, a gente já esclarece agora. Dos alunos que forem fazer essa matéria de forma online, por isso que o programa online é um pouco diferente desse programa, porque o programa online, a pessoa assiste 10 aulas, eu marco o encontro de reprise e de esclarecimento de dúvida de 10 aulas. Mais 10 aulas, outro encontro, mais 10 aulas, outro encontro, seguindo os mesmos padrões nossos. Quais são os padrões nossos? Prova de avaliação, trabalhos extras e leitura do livro-texto. Então, agora, a gente vai estar aqui passando para vocês os métodos utilizados. Aulas expositivas, leituras correlatadas no programa, dinâmicas de grupo e debate, se precisar eu farei, e o versículo por versículo do Hobbes. Aí, agora, entramos numa parte. Antes disso, do Hobbes não, do Hobbes, aliás. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Bom, como vocês sabem, nosso material... deixa eu continuar aqui. Então, lembrando, a prova vale 3, trabalhos extras vale 3 e as leituras valem 4. Somando, se um aluno fizer toda a lição de casa, ele passa com 10 tranquilamente. No entanto, se ele tirou 3 na prova, que é a nota máxima, e 3 nos trabalhos extras, mas não fez a leitura, ele já vai para a recuperação direto, mesmo tendo acertado tudo. O 3 da prova equivale a 10. Os 3 dos trabalhos extras equivalem a 10. No entanto, como vale 4 o peso para as leituras, o aluno já está de recuperação. Por isso que eu priorizo muito no nosso curso leitura. E nós temos que ler, no mínimo,
no mínimo 200 páginas. Então, a bibliografia básica vai ser essa teologia sistemática do Gruden, depois teremos do Erickson e teremos também do Bancroft, que serão esses 3 aqui. E teremos também aqui os fundamentos da nossa fé do Hobbes. Então, esses 4 livros nós estaremos trabalhando muito com eles. Eu diria até um 5º livro, que é esse daqui, o Esboço de Teologia Sistemática do Langston, tá? Mas eu vou mostrar agora aqui para vocês, rapidamente, só para vocês terem uma noção, ó. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês. Nós estaremos começando hoje, inclusive, nesse livro. Esse daqui é uma edição antiga. Por que eu utilizo o Hobbes, ou melhor, o Gruden? Wayne Gruden. Por que eu utilizo ele, irmãos? É simples, irmãos, porque ele é uma boa síntese da teologia sistemática. Ele tem material muito bom. Eu vou até mostrar aqui para vocês, aqui, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu publicar aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu mostrar aqui, só para vocês verem, ó. Tá. Esse material do Gruden, eu gosto dele simplesmente por isso daqui, ó. Olha só que legal. Quando nós estamos estudando o material do Gruden, olha só. Eu ponho aqui, ó. Ele tem, quando você compra esse livro é uma edição já antiga, já saiu um novo livro, tá? Então tem uma edição mais nova. Você vem, ao mesmo tempo, você vem com todos esses artigos dentro dele. Nós teremos slides que já foram montados por ele, tá todos eles aqui, ó. Nós temos os resumos de cada matéria, tem provas que o próprio material, o próprio Gruden criou e o pessoal da Edições Vida Nova. Temos aqui várias materiais, por exemplo, aqui, por exemplo, irmãos, ó, a Confissão de Fé de Westminster, Declaração de Fé de Chicago, temos também aqui o Credo de Atanásio, o Credo de Calcedônia, o Credo de Nicéia, o Credo Apostólico, ou seja, é um material muito legal. Por isso que eu gosto de utilizar esse livro. Agora, pastor, na sua opinião, a teologia sistemática do Gruden é o melhor? Não. Irmãos, vou mostrar aqui para vocês uma das teologias sistemáticas mais completas que nós temos na história. Todos eles comem nessa cozinha aqui. Todos eles comem nessa cozinha. Sabe o que é isso daqui? É a Teologia Sistemática de John Calvino. Só que no caso aqui é em castelhano. É o volume 1 e 2. O que é? Por que Calvino é tão importante para a igreja presbiteriana e para toda a ortodoxia? Porque ele foi, logo depois que Lutero faz a reforma protestante, ele, juntamente com outros príncipes, porque ele sozinho ele não fez a reforma, ele é considerado reformador porque ele é o estopim que gera a reforma. A gente vai chegar lá mais para frente. Ele foi um grande teólogo porque ele pega a Bíblia que estava em latim, a Vulgata, pega algumas versões que estavam no original e ele traduz a Bíblia para o quê? Para o alemão. E imprime e distribui. É aonde muitos se unem a Lutero e se convertem ao protestantismo em cima disso. Pensem assim, lembra da história da garotinha? Agora tinha um monte de garotinha, garotinho, pai, mãe, tudo cheio de Bíblia, com sede de Bíblia, lendo a Bíblia, quebrando os tabus. Ficou muito mais fácil para Lutero mostrar suas 95 teses. Eu tenho aqui as 95 teses de Lutero, que ele prega na porta da igreja. Que ele diz, ó, a igreja está errada por causa desses 95 pontos. Ali foram uma síntese de 95. Ô, irmão, pensa nisso. A igreja está com doutrinas erradas em 95 pontos. É pouca coisa? Meus irmãos, 1 ponto já é muita coisa. 95 era essa igreja cristã dos dias de Lutero. Então ele, como um padre, viu isso e ele faz o quê? Ele fixa na porta da igreja central, ele é quase morto. Outros servos de Deus na história tentaram fazer isso, foram mortos, como por exemplo John Knox, Savonarola, e aí vai, tem uma lista muito grande.
Depois, história dos avivamentos, a gente vai trabalhar melhor sobre isso. E logo, algum tempo depois, esse evangelho foi atingindo várias outras famílias e grupos e cidades, todos foram se convertendo e se unindo a Lutero. Vem um jovem, então, também chamado João Calvino, que ele pega agora a Bíblia e ele sistematiza as doutrinas bíblicas. Por isso que Calvino é considerado o grande teólogo da igreja protestante. E aí ele sistematiza, ele diz o seguinte: pessoal, temos a Bíblia aqui, mas nós entendemos Deus dessa forma porque o romanismo entende assim. Nós entendemos as escrituras dessa forma porque o romanismo entende assado. Nós entendemos a igreja porque... Aí ele começa a montar, é da onde surgem. Então, a principal obra de teologia sistemática, eu poderia dizer, é de Calvino. Todos os teólogos comem na cozinha de Calvino. Tá bom, meus irmãos? E aí, depois de Calvino, os próprios luteranos, eles vão e criam também o quê? As suas novas teologias sistemáticas. Ao longo desse curso, eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Aqui eu tenho Dogmática 1 e 2, que já seria a teologia sistemática dos luteranos de uma forma mais contemporânea. Tá bom? Então, eu só estou mostrando para vocês um pouco do meu material aqui. E aí, na história da igreja, vocês vão lembrar que vão surgir congregacionais, presbiterianos, batistas, e aí vai. E aí vão surgindo também muitos teólogos batistas, muitos teólogos wesleyanos, metodistas. E dentro da teologia, nós estaremos trabalhando do Gruden. Eu poderia apresentar vários livros para vocês, mas esse é um livro muito bom que a gente vai estar usando como o pano de fundo para as nossas aulas. Mas eu não vou somente estar nele. Eu vou estar nele, eu vou estar aqui nesse livro, que é o Fundamentos da Nossa Fé. Vocês não vão mais achar esse livro. Depois, no intervalo, falem comigo, porque esse livro vocês vão ter que encomendar ele com o nosso irmão Tomé. Lá no nosso seminário, eles tiram xerox, porque não tem mais esse livro em edição, e o Tomé faz esse livro de uma forma muito boa. Deixa eu fazer aqui 1 minuto de comentário do Robas. Meus irmãos, esse livro aqui é um dos melhores de teologia sistemáticas que eu já li na minha vida. Esse daqui e esse outro aqui, que é o do Langston. Que o nosso irmão Tomé também, ele acabou confeccionando para mim, porque eu não achei mais ele para comprar. Então, vou chegar nele também. Esse também é maravilhoso, maravilhoso. Ó, é um esboço de teologia sistemática, tá bom? Eu já tive do Bancroft. Isso, aqui, ó. Acabei perdendo. Teologia Elementar do Bancroft. Eu tinha esse aí. Pois é. Há muito tempo. Maravilhoso. É outro que nós estaremos lendo. E vamos estar trabalhando. E o último que a gente vai estar trabalhando é esse daqui, ó. Teologia Sistemática do Langston, tá bom? Depois eu passo para vocês esses materiais. Irmãos, sobre teologia sistemática temos muitos livros bons. Por exemplo, tem agora aqui também, recentemente saiu Teologia Sistemática uma perspectiva pentecostal. Stanley M. Horton, da CPAD. Muito bom também. Então, eu indico vocês a terem esse material. E só para vocês terem uma ideia, uma última citação aqui. O Conhecimento de Deus, de J. Packer. O que é esse livro? Se não, teologia sistemática. Conheça o Senhor, contemple o seu Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui é um livro baseado sobre o segundo bloco, que será a pessoa de Deus, que a gente vai estudar sobre teontologia, a pessoa de Deus. Então, J. Packer, esse é o livro da Mundo Cristão, é um livro muito bom. Então, esse vai ser o material que a gente vai usar. Então, irmãos, comprem o do Irene Gruden e já comecem a trabalhar. Agora, olha só, deixa eu falar aqui para vocês, que é importante que depois vocês revejam esse vídeo. No nosso material aqui do Hobbes, Os Fundamentos da Nossa Fé, quando vocês abrem, vocês vão ver aqui, Introdução 1, a Bíblia. 2, Criação. 3, Deus. Então, vocês vão fazer um trabalho extra que vai valer 3 pontos baseado nesse livro. Esse material vai dar muito trabalho para vocês.
No intervalo eu explico melhor como que deve ser feito, mas é o material que vocês vão pegar e vão anotar, vão comprar um caderno universitário, e vocês vão começar desde a introdução, por exemplo, que nem aqui na introdução, ele já faz uma citação, vou ler para vocês. Este volume se iniciou na forma de uma série de mensagens em reuniões de orações. Lembra que eu falei que são doutrinas? Decorrentes da convicção de que agente batista deve estar sempre preparado para dar resposta a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Ele já fez a citação do versículo, viram? Então vocês vão colocar lá no caderno de vocês, a mão. Isso é a mão, tá, irmãos? Quero que vocês façam a mão, de preferência. Vocês vão colocar 1 Pedro, introdução, os fundamentos da nossa fé, introdução. Aí vão colocar número 1. Aí vocês vão pegar lá e colocar o versículo, 1 Pedro 3,15. Vão pular 3 linhas. Aí vocês vão pegar todos os versículos bíblicos que está aqui na introdução. E vão colocar 2 e o versículo 3, vai pular a linha. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ler a Bíblia e em 3 linhas fazer uma breve citação nas palavras de vocês do que o texto bíblico está dizendo. Pastor, vai dar um trabalhão, então. Vai dar um trabalhão. Então já comecem hoje ou amanhã, tá bom? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque qual é a proposta desse trabalho dos fundamentos da nossa fé do Hobbes? É o seguinte, é fazer você questionar se o que o autor está dizendo realmente ele está correto. Vamos lá, irmãos. Lembra da história da garotinha que eu contei no início? Lembra? Vamos supor que eu comece a levar vocês para uma teologia liberal. Por que vocês se tornarão liberais? Por causa da minha influência. Vocês concordam? Quando eu dou uma instrução para vocês sobre algo, logo vocês acabam tendo uma ideia pré-concebida naquilo. Porque esse trabalho aqui, ele vai exigir de dedicação de vocês e ele vai ser uma das coisas mais preciosas para a vida de vocês. Porque vocês vão estar pegando também de forma sistemática. Vamos aqui pegar, Bíblia, capítulo 1, a Bíblia. E aí vocês vão colocar lá no caderno de vocês depois, capítulo 1, a Bíblia. E vão colocar lá 1 Pedro 1, do 24 ao 25. E em 3 linhas vocês vão ter que dizer o que significa aquilo. Irmãos, esse trabalho de você dizer com as suas palavras o que a Bíblia está dizendo, você está lendo as Escrituras e você está formando uma ideia a partir das Escrituras, não a partir de um professor, não a partir de um livro, não a partir de ninguém, mas a partir do texto bíblico pelo texto bíblico. Estão entendendo? Tudo bem? Então é isso que vocês vão fazer. No intervalo eu explico melhor para os irmãos e os nossos queridos irmãos que forem fazer esse material aqui online, sempre vão ter que procurar ou a mim ou ao professor que estará dando essa matéria. Porque, irmãos, deixa eu dizer para vocês aqui, sem medo de errar. Eu preguei domingo na igreja do nosso querido irmão pastor Ricardo Morrone, aqui em Poá, aniversário de 52 anos da igreja local. Na aula, na minha mensagem, eu falei um pouco sobre que o pastor Enéas, ele não foi um avivalista, ele foi um profeta. E que o Dr. Paulo, que foi o meu mentor em teologia, ele não era somente um teólogo, ele era um profeta. Por que eu disse que eles eram profetas? E o Dr. Paulo, ele não era só um mestre, mas ele era um profeta. Porque o Dr. Paulo, ao me dar esse trabalho, ele me fez se tornar cada dia mais apaixonado por esse livro. E como eu louvo a Deus pela vida do Dr. Paulo. Porque foram instruções como essa que fundamentaram as Escrituras na minha vida. Hoje, por exemplo, irmãos, quando nós tratamos de datas, de várias coisas, eu até posso dizer que eu tenho um pouco de dificuldade. Mas quando se trata das Escrituras, eu costumo ser muito convicto.
E o que gerou em mim essa convicção? Foi as nossas aulas de teologia sistemática. Então, se eu pudesse deixar aqui para vocês um pedaço do que o Dr. Paulo gerou em mim, era o que eu queria passar um pouco do conhecimento que ele me deu, passar para vocês. Então, esse é um material que vai ser um pouco exaustivo, mas olha, irmãos, vocês vão ver como vocês vão crescer. Quando vocês pegarem e fazerem uma citação, mesmo que vocês não citem o texto literalmente como está escrito, mas aquela ideia vai estar introjetada dentro de vocês. E não tem coisa mais preciosa na vida de um cristão ou de um ministro do que a palavra de Deus dentro dele. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Joia até aí? Tranquilo? Joia? E no livro do Gruden, irmãos, vocês já comecem a ler ele também, porque temos a parte de apresentação e a parte 1 é doutrina da palavra de Deus, que vai do capítulo de número 2 até o capítulo de número 8. Vai dar ali por volta de... não vai dar nem 200 páginas, mas a gente vai estar colocando outros materiais para vocês lerem. Eu vou estar passando para vocês lerem também do Erickson e do Bancroft, para completar as 200 páginas. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? E tudo que vocês lerem a mais, vocês ganham ponto extra, porque vocês sabem que a leitura ela é uma das coisas mais preciosas para nós. Tá bom? Beleza, meus irmãos? A gente Tranquilo? pode discordar também do escritor, né? Claro. Não, Júnior, olha, vou dizer uma coisa. Ao longo desses 6 módulos, vocês vão ver que tem coisas que eu discordo do Gruden. Tem coisas que eu penso um pouco diferente, mas muita coisa eu concordo com o Gruden. A teologia sistemática, irmãos, a gente tem essa liberdade de contra-argumentar. Agora, é claro, irmãos, não é uma discordância das doutrinas principais. São discordâncias de um ponto de vista. Isso é normal. Irmãos, dialogar teologia na ortodoxia é você pensar, por exemplo, irmãos, os batistas pensam em tudo como os presbiterianos? Claro que não. Senão eles seriam um grupo só. Os assembleanos pensam tudo como os metodistas? Claro que não. Os batistas pensam em tudo como os congregacionais? Claro que não. Mas nas doutrinas principais nós temos aquilo que John Wesley dizia, no essencial, unidade. No não essencial, respeito. E nas demais coisas, amor. É bem simples. O que é essencial? Nesses 6 pontos aqui, irmãos, de uma forma geral, que é a doutrina da palavra de Deus, a pessoa de Deus, o homem, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, as doutrinas da redenção, as doutrinas da igreja, as doutrinas das últimas coisas, nós temos concordância. Como nós enxergamos a doutrina das últimas coisas, aí é outra coisa. Mas, na grosso modo, o povo de Deus ortodoxo é fechado nisso, tá bom? Beleza? Tudo bem até aí, meus irmãos? Fechou? Alguma dúvida? Irmãos, existem outros livros muito bons de teologia sistemática, muito bons. Eu poderia dar, assim, vários outros para vocês, mas não há tempo hábil para que a gente possa estar mergulhando em tudo isso, tá bom? Então, temos muitos outros livros excelentes, mas esses já vai dar um fundamento excelente para os meus irmãos e irmãs. Beleza, irmãos? Tudo bem, então? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pastor Johnny e Gil, vocês já fizeram versículo por versículo, né? Várias partes, né? Verdade. Comenta com os irmãos aqui o que foi para vocês um pouco essa experiência. Quando se trata das escrituras, acho que nunca é demais. Quanto mais profundo a gente na palavra, a gente só tem a ganhar. Então, a experiência de poder, versículo por versículo, né, fazer a tarefa que o senhor mencionou, só nos fez, de fato, ter um pouco mais, ter mais zelo pelas escrituras, não um pouco mais, mas muito mais. E demonstrar, de fato, esse apego que a gente precisa ter por elas.
Irmãos, é um trabalho um pouco exaustivo. Tem alunos que muitas vezes não completa tudo, outros fazem pela metade, claro, vão ganhar pontos parciais, porque quem vai perder são os irmãos. Mas na medida que vocês fizerem, sem demagogia, irmãos, eu tenho até hoje o meu caderno do versículo por versículo. Só pode ser muito feito à mão? precioso. Hã? É só a mão mesmo? Pode. Pode digitar, Júnior, não tem problema, mas se quem quiser fazer digital, pode fazer. Mas eu quero que você siga esse princípio de fazer algo, eu diria, Naturalmente, né? sem plágio, fazer uma coisa literalmente assim. Porque, irmãos, vamos dizer, né? Vai ter vezes que vocês vão ter que ler 10 versículos e resumir em 3 linhas. Então é complexo. Mas é um exercício. É um exercício que vocês vão fazer. É normal isso aí. É normal. Então, pode fazer digital? Pode. Mas por que eu falei de escrever, Júnior? Porque muitas vezes, quando nós escrevemos, é diferente. Não sei se vocês já notaram. Digitar é bom, mas escrever acaba... além de expressarmos um pouco do nosso DNA, no momento que escrevemos, eu pelo menos, só para vocês terem uma ideia, irmãos, eu tenho muitos sermões escritos digital. Mas dos últimos 2 anos para cá eu mudei. Os meus sermões eu tenho literalmente escrito em caderno. Depois, por último, vai para a digitação. Porque no momento em que eu estou escrevendo e rascunhando, as minhas ideias fluem melhor. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho voltado a escrever mais. Isso tem me feito bem. Tanto é que eu pretendo agora até estar utilizando um tablet. E uma das coisas que eu vou estar usando no tablet é escrever no tablet, como se fosse o meu caderno. Eu quero estar fazendo isso. Para mim, esse toque artístico funciona muito mais do que simplesmente digitar. Mas nada impede, irmãos, que vocês também só digitem, tá bom? Ó, deixa eu só mostrar rapidamente aqui para vocês, um pedacinho, só para vocês terem uma noção. Eu tenho feito assim, os meus sermões. Tenho usado o caderno grande mesmo, e tenho ido até para a igreja com o caderno grande. E muitas vezes vocês vão viver lá na filmagem assim, ó. No passado, vocês me viam usando um computador e seguindo o esboço. Eu notei que o esboço no computador me deixa muito preso. O caderno, eu faço notas, eu faço rascunhos, para mim, isso me torna muito mais criativo, irmãos. Então, eu estou seguindo esse princípio. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo jóia até aí? Alguma pergunta? Não? Jóia. Então, vamos fechar aqui esse bloco e já agora, no segundo bloco, nós estaremos mergulhando de fato no que importa. No que? Vamos já começar aqui o material. A gente já vai começar a mergulhar nesse material dos slides. Eu vou utilizar muito também os slides de um professor do STBnet, que é o Tiago Perim, um excelente teólogo, que ele passou para mim o material dele quando eu lecionava lá. Eu pedi para ele apenas para eu poder estudar mais e até mesmo trazermos aqui para a nossa extensão, para alguns professores que davam esse módulo. Então, nós estaremos utilizando também bastante o material do Tiago Perim, tá bom? Os slides, tá joia? Beleza? Tudo bem? E a gente vai ter a utilização do vídeo aula ou não? De algum professor? Não? Um ou outro, sim. Um ou outro, Júnior, porque o que acontece? Como esse Teologia Sistemática, vocês estarão tendo que fazer muita leitura, então se eu passar muitos vídeos e áudios, vai ficar muito pesado para vocês. Agora, se vocês quiserem pegar também material de áudio, de vídeo, de seminários e de teólogos que são que passem pelo meu crivo, não tem nenhum problema. Eu vou estar pegando esse material e vou estar dando pontos extras também, porque, irmãos, tudo que vocês fizerem e aprenderem a mais sobre esses temas, eu vou estar levando em consideração. E temos, sim, materiais bons do Hernandes Dias Lopes, do Nicodemos, do Russell Shedd, pastor Ernesto Anini, Tiago Perim, pastor Zé Ribeiro Neto. Irmãos, temos grandes irmãos que dão uma aula maravilhosa. Então, o que vocês quiserem de áudio e de vídeo, mandem para mim, eu faço um pente fino e logo digo, até posso compartilhar com a classe, tá bom? Beleza? Então, mais alguma pergunta, irmãos? Não? Tá bom?
Então, eu vou encerrar essa gravação. Vamos ter um breve intervalo e a gente retoma já já, tá bom?